quando eu cheguei na igreja, eu cheguei pensando nos bens materiais, né? Eu vim para a reunião de segunda-feira, né? A reunião da prosperidade. E assim, eu queria que Deus transformasse a minha vida financeira. Eu queria os bens e não o abençoador. Eu vim focada em resolver o meu problema, que eram as dívidas, o aluguel atrasado, o financiamento atrasado. E aí o homem de Deus, ele falou sobre a gente entregar a nossa vida, né, nas mãos de Deus, procurar primeiro o reino de Deus e as outras coisas iam ser acrescentadas na nossa vida. E aí o bispo também naquele dia, ele falou sobre a gente ser fiel a Deus nos nossos dízimos e ser fiel também aos homens, né? Então foi isso que eu fiz. Eu comecei a ser fiel nos meus dízimos, liguei para todo mundo que eu devia e aí depois eu fui entender que foi muito importante eu obedecer a palavra de Deus. Porque um dia eu estava em casa, né, com o meu filho pequeno de 4 meses e a polícia bateu na minha porta. Veio para poder tomar o nosso carro. E se eu não tivesse obedecido a palavra de Deus lá atrás, que foi ligar e fazer um refinanciamento, eu teria perdido tudo aquilo que eu havia pagado já. E foi uma humilhação muito grande, né? Porque os vizinhos saíram para fora, eu com uma criança pequena, sozinha. A gente sabe que quando a polícia ela vai na nossa porta não é agradável, né? Mesmo eu mostrando que eu estava certa, eu mostrei para eles os pagamentos que eu fiz e mesmo assim eles levaram o nosso veículo, né? E aí a gente entrou com um advogado, a gente entrou com uma ação, né? E depois o banco reconheceu o erro dele e ressarciu 100% o valor do veículo, ressarciu também os danos morais, né? Mas tudo isso foi um processo. E a partir do momento que eu comecei a ser fiel a Deus, eu fiz a minha parte, Deus fez a dele também. Ele restituiu totalmente, né, a nossa vida, porque passamos por muita humilhação, né? De amigos, de família, de falar que a gente foi bobo, que a gente podia ter escondido o veículo, que a gente podia ter adulterado a placa, que a gente poderia ter sumido com o carro, mas não. A gente fez o que é certo perante a Deus. Porque eu falei para Deus, Deus, eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu não vou mais viver na minha vontade, eu vou viver na tua. E aí a gente decidiu fazer o que é certo, a gente não fez nada de errado. Eu falei, não, Deus, a gente vai continuar com o veículo na nossa garagem, porque não é certo. Quem não deve, não teme. Então, assim, eu deixei o veículo lá, fiz o refinanciamento, mas mesmo assim, pelo um erro no sistema, a gente passou por essa humilhação. Mas Deus, ele transformou a nossa vida. Hoje, com o abençoador, eu durmo tranquila. Hoje, todas as minhas dívidas estão pagas, eu não devo mais ninguém, não passo pela humilhação de ter um policial na sua porta, um oficial de justiça, não tem mais pessoas me ligando para poder me cobrar. Hoje Deus restituiu a minha vida financeira, o meu casamento. Hoje eu tenho um bom emprego, graças a Deus. Meu esposo também. A gente hoje tem a nossa casa, tem o nosso veículo. Nós temos uma família restaurada e Ele só tem nos abençoado em todas as áreas da nossa vida. Eu aprendi que o dízimo não é só o dinheiro. A gente precisa dar a primeira parte para Deus, né? Que é a nossa vida. E foi isso que eu fiz. Hoje Deus, Ele restituiu a minha vida financeira, Ele mudou o meu interior, né? Que eu era uma pessoa que tinha muita angústia, eu era uma pessoa que não dormia, né? Pensando nos problemas. E Deus, Ele restituiu tudo a partir do momento que eu comecei a ser fiel a Ele.
Então, assim, hoje eu posso dizer que a minha vida ela é completa, em todos os sentidos. E aquela minha maior vergonha se tornou o meu maior testemunho. E hoje eu entendo que tudo que eu passei lá atrás foi para a honra e glória do nome de Jesus. Foi para que eu pudesse ajudar também outras pessoas, né? A conhecer a Deus, conhecer o abençoador.